Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem não for capaz de olhar para o outro, a outra pessoa, homem ou mulher, independentemente da cor, da nacionalidade, do idioma, quem não for capaz de olhar do outro e ver o seu irmão, a sua irmã, não pode entender Deus, não pode entender a palavra de Deus e tampouco as razões pelas quais o Senhor veio morar no meio de nós. Somente que olha o mundo como uma grande família que pode entender o Evangelho. Hoje, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum do ano A. O Evangelho de hoje é do capítulo 12 de Mateus, versículo 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavra da salvação. Pois bem, Mateus coloca este episódio para nos dizer que com Jesus surge uma nova família. Não é simplesmente aquela família marcada pela consanguinidade, mas essa nova família que acolhe o reino de Deus. Você tem que saber que o reino de Deus é um mundo igual para todos. No reino de Deus não falta comida. No reino de Deus não tem alguém maltrapilho e alguém no luxo. No reino de Deus não pode ter alguém numa mansão e outro na favela. O reino de Deus é uma outra realidade. Uma outra realidade. Por isso que o reino de Deus só tem vez aquele que olhou para seu irmão, para sua irmã, como filho do mesmo Pai e, portanto, predestinado da mesma santidade. Um certo dia eu estava escutando o Papa Francisco, ele numa pregação lá no Vaticano, ele estava dizendo quem é que vai para o céu mesmo, quem é que é o primeiro do reino de Deus. Ele dizia os bispos, os padres, não, aquele que fizer a vontade de Deus. Quem fizer a vontade de Deus é que tem o primeiro lugar perto de Deus. É papa, é bispo, é padre, já não importa. O que importa é fazer a vontade de Deus. Por isso que esse evangelho, esse pequeno trecho do evangelho, esse episódio, é para nos dizer que o caminho de todos nós é viver a palavra de Deus. É fazer aquilo que Jesus fez. Pense Jesus nos dias de hoje. Estaria no palácio ou estaria numa favela? Estaria numa mansão, numa cidade, ou estaria morando num povoado no interior? Estaria caminhando com aqueles que passam fome, aqueles que sofrem, ou estaria na mesa dos banquetes dos ricos e poderosos? Como seria a túnica de Jesus? Temos até medo de pensar isso. Jesus, como seria a túnica de Jesus? Aquela túnica parecida com ouro, imitando o ouro dos ricos e poderosos, ou uma túnica simples dos pobres? Como seria a casa de Jesus? Seria diferente daquela manjedoura? Temos medo. Nós temos muito medo de pensar isso, porque entender isso, ou aliás, pensar essas coisas, exige uma profunda mudança de vida. Por isso que quem pertence à família de Jesus tem compromisso com os pobres, com aqueles que estão nas estradas, lutando para ter terra para plantar e lutando para ter casa para morar, ou pelas ruas da cidade, lutando pelo salário melhor, que dê condições dignas para comprar o alimento e cuidar da saúde e da escola dos filhos. É difícil escutar isso, mas nós queremos o céu, e o caminho do céu passa por todas essas aventuras, caminhando com Jesus e carregando a cruz, a sua cruz nos dias de hoje. E pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.